Uma pessoa que está no estado de vida vegetativa está viva e morta ao mesmo tempo. E é desta forma que vivemos, sem Cristo. Somos, na verdade, zumbis. Pessoas mortas, mas que vivem ao mesmo tempo. Sai da morte, viva a vida. Sai da morte reconhecendo que a morte é uma realidade presente na vida do ser humano. O verso 17 do nosso texto diz que Jesus, chegando, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Quando Jesus chegou à casa de Lázaro, este já estava morto há 4 dias. O corpo de Lázaro provavelmente já estava em início de decomposição, de apodrecimento. A morte atinge a todos os homens, sejam ricos, pobres, negros, brancos, homem ou mulher, todos terão de encará-la. A família de Lázaro estava passando por este momento difícil, de dor e de perda. A morte era uma realidade presente naquele momento sobre Lázaro e sobre toda a família e amigos que o tinham perdido. Este texto nos fala de uma morte física, mas existe uma morte tão real e presente em nosso meio que é a morte espiritual. O homem se encontra morto espiritualmente, pois desde que o homem se rebelou, desobedeceu a Deus no Éden, ele se encontra num estado de morte espiritual. Quando o homem pecou, ele trouxe sobre si a morte espiritual. O homem foi separado de Deus, perdeu a comunhão com seu Criador. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O homem pecou e, consequentemente, foi punido com a morte. E por muito tempo o homem tem vivido como um zumbi neste mundo. O homem se tornou um morto-vivo. Isto é, ele se encontra morto para Deus, sem comunhão com Deus. Está morto espiritualmente e vivo carnalmente. Vivo para viver sua vida de forma egoísta, mesquinha, levado pelos prazeres da carne, pois sua vida na carne é dominada pelo pecado. Muitas pessoas ainda se encontram mortas espiritualmente, exalando um cheiro horrível de morte. É o cheiro da decomposição do ser humano. Pessoas dominadas pelo pecado que estão se desumanizando. Pessoas que matam e roubam o seu próximo, cobiçam a casa, o carro, o marido, a mulher do outro, que estão trocando o seu sexo como se fosse roupa. Jovens que estão fazendo guerra através de bombas caseiras colocadas em escolas, hospitais e matando pessoas inocentes. Jovens que deveriam estar lutando pela paz, por um mundo de amor, por um mundo melhor, verdadeiro. Um mundo não desenfreado sexualmente. Crianças estão se prostituindo para ajudar no sustento de sua casa, ou para poderem saciar a sede da droga. Esta é a morte do homem, como ser humano feito à imagem e semelhança de Deus. Sua desumanização. E essa desumanização fede tanto, entretanto parece que o mundo já se acostumou com seu odor, com seu mau cheiro. A igreja de Jesus Cristo não pode se acostumar com esse mau cheiro. A igreja deve amar o pecador, mas não pode aceitar o pecado, a injustiça, a falta de amor, de compaixão. A igreja não pode aceitar a forma como o sexo tem sido tratado. A família está sendo destruída pelo mundo. Não podemos aceitar que a morte continue deteriorando o ser humano. A morte espiritual é uma realidade presente na nossa sociedade. Muitas vezes é uma realidade presente dentro de nossas casas. Quando nossa estrutura familiar está desmoronando, quando os cônjuges não conseguem conversar, quando o amor entre eles está se esfriando, quando os filhos não obedecem aos pais, quando os pais iram seus filhos, quando deixamos de buscar a Deus, quando já não sentimos prazer de nos reunirmos com os irmãos, a morte está na espreita, pois ela vem junto com o pecado.
através de toda a rebeldia a Deus e a sua palavra. A morte espiritual nos levará à morte eterna, onde estaremos eternamente separados de Deus. Sai da morte! Jesus nos chama para a vida. Diz o nosso texto no verso 43, e tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Quando Jesus clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora, este se encontrava morto. Mas ao ouvir a voz de Jesus, Lázaro saiu da morte para a vida. Lázaro ressuscitou. Isto nos prova que Jesus tem poder sobre a morte e a vida. Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Jesus está dizendo que ele tem a vida eterna, a vida que vai te tirar da morte espiritual. Jesus é a vida para aquele que está morto, separado de Deus. Jesus tem a vida que vai tirar você do estado de apodrecimento, de putrificação, de desumanização. Só Ele tem a vida para tirar toda a humanidade deste estado. Jesus não quer que vivamos como zumbi. Ele quer te tirar deste estado de morto espiritual e te dar a sua vida. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus veio ao mundo para que você possa ter vida e vida em abundância. E foi com este fim que ele entregou sua vida numa cruz, morrendo por você. Jesus colocou um fim sobre o domínio que o pecado e a morte exerciam sobre você e ainda exerce, se você não se render a Jesus. A sua vida só vai mudar quando você crer nisso. O mundo só vai mudar quando crer nestas palavras de Jesus. Sabe como Jesus irá transformar o mundo? Transformando os homens um a um. Jesus, certa vez, conversando com uma mulher samaritana, lhe disse, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Essa água é o seu Espírito, que é confiado a todos aqueles que crerem nele e o receberem como seu Senhor. Esses sim conhecerão a vida e não serão mais dominados pelo pecado e nem pela morte. Se alguém tem sede, venha a mim e beba, disse Jesus. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus te chama para a vida. Venha beber da sua água. Viva a vida! Liberte-se da velha vida. Verso 44 do nosso texto diz, saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Liberte-se da síndrome de zumbi. Deixe de ficar vivendo como morto. Deixe de ficar vivendo para satisfazer apenas a si mesmo e aos prazeres da sua carne. Deixe de ficar vivendo o passado. Não se deixe mais ser dominado pelo pecado, pela sua cobiça. Não se deixe ser dominado pela velha vida de zumbi. Lázaro, que estava morto há 4 dias, levantou-se da morte quando Jesus o chamou. Lázaro saiu do sepulcro todo envolto com faixas e ataduras. Lázaro saiu para a vida trazendo ainda sinais visíveis do domínio que a morte teve sobre seu corpo. Aquelas ataduras e lenços eram para o Lázaro morto, mas agora Lázaro se encontrava vivo. Era necessário tirar aqueles laços do seu corpo para que ele pudesse viver com liberdade a vida que Jesus estava lhe dando. Por isso Jesus disse, desatai-o e deixai-o ir. Muitos de nós ouvimos o chamado de Jesus e nos levantamos da morte espiritual para a vida que Jesus nos ofereceu. Contudo, muitos de nós ainda continuam andando com os
pés e as mãos ligados com ataduras, com o rosto envolto no lenço. Jesus já tirou o domínio que a morte exercia sobre você. Jesus lhe deu o Espírito de vida, que é o Espírito Santo, que hoje habita em você, que o recebeu como Senhor e Salvador. Agora você precisa tomar uma posição e desatar os nós da velha vida, tirar fora o que impede que a vida de Cristo se expresse através da sua vida. Desatai, desatai. E há coisas que nós não conseguimos desatar sozinho. Precisamos da ajuda de outros irmãos. Existem pessoas que não vencem na vida por causa de decisões que foram tomadas erradas no passado e que ainda hoje continuam perturbando sua vida. Pessoas que estão presas no medo, nos traumas, na timidez. Pessoas presas à velha vida, ao passado. Desatai, desatai. Tire essas ataduras que impedem você de viver. Perdoe aqueles que precisam ser perdoados. Peça perdão àqueles que têm algo contra você. Perdoe a si mesmo, pois Deus é fiel e justo para perdoar todos aqueles que confessam os seus pecados. Sai da morte, viva a vida. A morte espiritual nos levará à morte eterna, onde estaremos eternamente separados de Deus. Saia da morte. Jesus diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E disse ainda: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus te chama para a vida. Venha beber da sua água. Viva a vida. Tire essas ataduras que impedem você de viver. Perdoe aqueles que precisam ser perdoados. Peça perdão àqueles que têm algo contra você. Perdoe a si mesmo, pois Deus é fiel e justo para te perdoar. Desatai os laços com a velha vida. Sai da morte. Viva a vida. Deus te abençoe.